e atualmente, não é? Portanto, dirige o Ministério Homem Hoje Online, que digamos que, não sei se já tiveram a oportunidade de visitar, é uma página muito interessante, com bastantes materiais e, e textos bastante interessantes para os homens, essencialmente, não é? E Certo. pronto, então, muito brevemente, apresentamos aqui o pastor Abel Tomé, que nós damos-lhe a palavra para nos trazer hoje aquilo que bem entender, não é? Ok, então, muito boa noite aos homens do caminho. Boa E noite. se há alguém que se sente privilegiado, sou eu por poder falar convosco, naturalmente. Alguns já conheço, outros vou conhecendo. E espero um dia vir a conhecer todos vocês quando esta coisa da pandemia nos deixar Deus quiser. poder voltar a estarmos juntos, porque é outra coisa, não é? É outra Claro. coisa, mas há falta de melhor, e não quer dizer que isto seja mau, mas há falta de melhor que seria de facto estarmos juntos presencialmente. Nós vamos procurar comunicar via Zoom. E eu quero desde já admitir aqui uma coisa, é que esta é a minha primeira vez. Já tenho estado noutras ocasiões via Zoom, mas como ouvinte e não como alguém que tenha a responsabilidade de transmitir alguma coisa. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero também dizer é que eu fui operado às cataratas e então eu não tenho, as minhas cábulas deviam estar aqui assim mais escondidinhas, ser uma coisa mais pequena, mas vocês nem fazem ideia onde estão as minhas cábulas. Num outro computador, onde eu aumentei a letra assim, um tamanho gigante para eu poder ver. É porque na próxima quarta-feira eu vou fazer a segunda operação, então isto está muito confuso aqui em termos de visão, não é? Ao perto preciso de óculos, mas se os usar não consigo ver porque ainda não estão, como ainda não fiz a operação aos dois olhos, só vejo bem de um, mas é ao longe, não vejo ao perto. Bom, e não vale a pena estar aqui. Talvez talvez não o Jorge Cruz, com certeza, que entende isto que eu estou a dizer, mas é assim um bocadinho confuso. Vocês não se admirem se eu tiver que recorrer às minhas cábulas olhando para o lado, que é onde eu tenho o computador, não é aqui à frente. Pronto, mas isto são questões de pormenor. Ok? Então, cuidar do nosso corpo. Eu creio que este é o nosso desejo, um bom desejo, e creio que é isto que nós, de facto, precisamos de fazer. Cada um de nós pode e deve ter essa experiência pessoal de cuidar do seu corpo e não só como indivíduo, mas também nós devemos trabalhar no sentido de levarmos a nossa família a cuidar do seu corpo. Ou seja, como um todo, nós devemos, penso eu, desde cedo, incutir nos nossos filhos e incutir no nosso dia a dia esta ideia fundamental de que nós precisamos de cuidar do nosso corpo. Há muitas vantagens, aliás, há só vantagens em nós nos preocuparmos com o nosso corpo. E eu quero dizer-vos que achei curioso quando me convidaram e deram este tema, porque não é todos os dias que no meio evangélico participamos numa conversa sobre cuidados a ter com o nosso corpo. Os únicos textos que eu li há muitos anos, eu creio que são dois clássicos da literatura evangélica, talvez alguns de vocês conheçam, que falam do corpo. São dois pequenos livros e ambos falam sobre cuidados de beleza a ter com a língua e com os olhos. Não sei se algum de vocês teve acesso a estes livrinhos. De resto, eu nunca li assim muito mais sobre este assunto, não é?
E eu fico feliz por vocês terem decidido abordar este assunto e incluí-lo na vossa programação, porque haveria muitos outros temas, e há muitos outros temas que poderiam incluir, mas acharam por bem incluir este tema e creio que fizeram muito bem. E eu gostaria muito que no final desta nossa partilha, mesmo não sendo longa e não entrando em muitos pormenores, eu gostaria e desejaria que cada homem da Igreja do Caminho pudesse tomar consciência da importância de cuidar do seu corpo e levar outros também a tomarem essa consciência. Uma das minhas lutas neste momento, especialmente, é travada no bom sentido, com os meus colegas de ministério. Eu falo com eles e aqui há tempos, há muito pouco tempo, estava a falar com um deles e estava-lhe a dizer: amigo, tu precisas de fazer algum exercício, essa barriguinha está a ficar muito proeminente, tu precisas de fazer alguma coisa. E ele disse: pá, porque somos amigos já há muito tempo, ele tratou-me assim com esta vontade: pá, Abel, tu não imaginas os afazeres que eu tenho, como é que eu tenho tempo para cuidar do ministério, de todos os pormenores, e eu tenho um pastor diante de mim, hum, como é que eu tenho tempo para cuidar do ministério e ainda tenho que arranjar tempo, ou como é que eu ainda posso tirar tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde, fazendo exercício? É muito difícil, eu acho que não consigo. E esta tem sido a minha luta. Eu não digo que estou a perder, mas eu tenho que lutar mesmo muito para ver se consigo convencer uns quantos. Não sei se os vou convencer a todos, mas se eu convencesse uns quantos já seria ótimo. Então, é importante nós tomarmos consciência da importância de cuidar do nosso corpo, aceitar o exercício físico como alguma coisa não acessória, mas como um bem essencial. E também é extremamente importante para o sucesso de um corpo saudável, nós nos habituarmos a criar também hábitos saudáveis. Okay? Nós todos sabemos, isto não é novidade, isto é elementar, nós somos pessoas de hábitos e nós, infelizmente, temos alguns hábitos que não são muito bons e temos hábitos que são bons, mas talvez nós aqui, neste particular, nós precisemos de criar hábitos, novos hábitos, hábitos saudáveis que nos ajudem, por sua vez, a nós termos também um corpo saudável. Então, fazermos nós isto, mas também nos empenharmos em divulgar diante dos outros os benefícios que há em nós cuidarmos adequadamente do nosso corpo, divulgar boas práticas, bons conselhos sobre saúde e bem-estar físico e espiritual. Vocês sabem, cada congregação tem a sua peculiaridade. Eu vou repetir, peculiaridade, assim é que é. Ou seja, cada congregação tem características muito próprias. São as características que as distinguem umas das outras. Há congregações que são conhecidas pela forma como acolhem as pessoas que as visitam, e eu já tive experiências interessantes, outras menos interessantes. Se calhar o Paulo também já passou por essas experiências, o Jorge também fala noutros eventos, etc. Outras igrejas são conhecidas pelas suas músicas que tocam e que atraem muita gente. Não vale a pena estar aqui agora a fazer referência a esses ministérios, a essas igrejas. E por que não nós desejarmos que a Igreja do Caminho tivesse também, através do Ministério de Homens, alguns aspectos, ou que ela fosse caracterizada por alguns aspectos, nomeadamente este de ter um grupo de homens que trabalha, se esforça,
por viver de forma saudável, de forma equilibrada, e que isso fosse notório, fosse evidente. Já agora deixem-me colocar-vos uma questão. Como é que o vosso grupo de homens, como é que vocês, como homens pertencentes, sendo homens do caminho, gostavam que esse grupo fosse conhecido fora da igreja? Eu não vou pedir para vocês me responderem agora. Nós sempre temos pessoas que vão falar de nós. Umas falarão bem, outras menos bem, outras falarão mal. A verdade é que as pessoas hão de falar de nós por algum motivo. O que é que elas irão dizer? Mas mais importante é o que é que nós gostaríamos que as pessoas, essas pessoas que falam de nós, especialmente deste grupo que agora se está a levantar, o que é que nós gostaríamos que eles dissessem a nosso respeito? Então, para que as pessoas comecem a falar de nós, é preciso que nós comecemos a fazer alguma coisa que seja notório, que seja óbvio, que seja evidente, que algumas barriguinhas comecem a diminuir, que alguns corpos comecem, enfim, a tornar-se mais esbeltos, que a nossa aparência comece a ser uma aparência que chama a atenção. Enfim, estes aspectos todos, mas naturalmente que estes não são os aspectos mais importantes, não é? Temos o nosso testemunho do Evangelho, que esse é, de facto, o aspecto mais importante, e será através do Evangelho que as pessoas nos vão conhecer quem somos. Mas eu penso que através de boas práticas no que respeita à saúde, esta pode ser também uma forma de nós sermos conhecidos fora e das pessoas terem interesse em falar connosco, em saber quem é que nós somos, e que afinal nós não nos preocupamos somente com a alma, nós preocupamos-nos também com o corpo. E já lá vou entrar nesta questão muito interessante. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de vos deixar 3 questões para posterior reflexão, se assim o entenderem. Por exemplo, a primeira questão. Eu gostaria que vocês refletissem em algo que já fazem e que vos mantém saudáveis e que vocês podem continuar a fazer. Ok? Algo que vocês já fazem, que vos mantém saudáveis e que vocês podem continuar a fazer. A segunda questão é algo que vocês poderiam fazer mais vezes, com mais frequência, no sentido de se manterem saudáveis. Ok? Por exemplo, se eu faço caminhada ou exercício um dia na semana, será que eu posso passar a fazer 2 dias, 3 dias, até chegar àqueles 5 dias que são os aconselháveis para quem, de uma forma soft, de uma forma suave, faz caminhadas, e nós sabemos da importância das caminhadas. E a terceira questão que eu iria colocar para posterior reflexão, se vocês assim o entenderem, algo que vocês poderiam fazer menos para se manterem saudáveis. Ou seja, primeiro falei de algumas coisas que poderíamos fazer mais para nos mantermos saudáveis, mas também pensar em alguma coisa que poderíamos reduzir, fazer com menos frequência, mas que contribuísse para nos mantermos saudáveis também. Ok? E eu podia estar aqui a falar e a dar alguns exemplos, mas não vou fazer isto. Vou deixar isto convosco porque eu acho que são 3 questões, são 3 aspectos importantes que dá para nós pensarmos em algumas coisas que nós podemos melhorar e outras que podemos largá-las. Eu não sei se vocês já notaram quantas vezes nós, como cristãos, falamos da alma. Pastor, quantas vezes é que nós, nos nossos cultos, nas nossas pregações, na nossa conversa enquanto cristãos, quantas vezes é que nós falamos da alma?
nós queremos salvar almas, nós falamos das nossas almas e das almas dos outros também, porque não queremos ser egoístas. Falamos de almas perdidas, falamos em ganhar almas. Nós estamos preocupados com o bem-estar da alma. Nós olhamos para o céu, quando pensamos no céu, como o lar final da alma. Na verdade, nós falamos tantas vezes na alma e em almas que algumas pessoas poderão pensar ou imaginar que nós não temos interesse com o nosso corpo. Não sei se já tinha pensado nisto. A quantidade de vezes que nós usamos a expressão alma não está mal, tá? Ok, não está mal. Mas quantas vezes nós falamos que algum estranho que aqui e ali vem assistir às nossas reuniões há de pensar, mas esta gente só fala na alma, né? Só fala na alma, não fala no corpo. Será que o corpo para eles não tem importância? Sabe, no nosso meio evangélico, eu acredito, infelizmente, que haja pessoas que têm receio ou que não estão muito preocupadas em falar com o corpo, ou falar no corpo, perdão, e acham até que o corpo é alguma coisa que tem o seu quê desprezível, é alguma coisa que nós temos que lutar contra ele. Não sei, eu recordo-me na minha infância de ouvir, às vezes, como nós costumamos dizer, aquelas tiradas assim sem nexo relacionadas com o corpo, de pessoas que viam no corpo um mal em si mesmo. E nós temos que banir esta ideia, esta imagem da mente das pessoas, e ainda por cima há algumas pessoas que se agarram àquela passagem de que o exercício de pouco vale, e é importante nós notarmos e pensarmos e procurarmos fazer uma boa exegese deste texto, porque o texto não diz que o exercício não tem qualquer valor. O exercício não tem qualquer valor, não é isso que diz. Vale de pouco. Mas vale de pouco porque, quando comparado com a vida que nós devemos viver piamente, então essa vida que devemos viver de forma piamente diante de Deus e diante dos homens, ela tem que prevalecer. Ela é que é importante e não é o exercício em si. Estão a perceber a ideia? O exercício é importante, mas viver piamente diante de Deus e diante dos homens, isso é que é o mais importante. Agora, ainda há pessoas que pegam nesse versículo para dizer, e nessa expressão, para dizer que, afinal, a Bíblia até diz que o exercício não vale nada, por isso, para que eu estar a gastar tempo, para que eu estar a transpirar, para que eu estar a ter que tirar tempo para outras coisas, para ir caminhar ou para ir para um ginásio, fazer tantas outras coisas, quando a Bíblia diz que não há valor nisso. Isso é errado e nós temos que corrigir isso também em relação àquelas pessoas que se escudam atrás, porque no fundo isso é uma escusa para não fazerem aquilo que de facto é importante. E já vamos ver que a Bíblia fala muito acerca do nosso corpo se manter em boa forma. Eu quando decidi, enfim, falar convosco, eu não me preocupei tanto, porque isso vocês podem encontrar no site do Homem Hoje, um resumo da minha experiência. Enfim, como eu saí de uma situação que me podia ter tirado a vida, ok? Eu tive um infarto, para quem não sabe, há 4 anos, e hoje eu chego à conclusão de que parte do que aconteceu nessa altura foi por negligência da minha parte, ou seja, pelo facto de eu não cuidar do meu corpo de forma adequada. E uma das razões, tenho falado isto com a minha mulher e creio que temos chegado a alguma das conclusões, ainda que não posso dizer exatamente o quê, porque nem os médicos sabem, mas o stress foi
foi um dos fatores, não sei se foi o fator número 1 ou número 2, não interessa aqui, mas o stress foi um fator que me levou ao hospital e levou-me numa situação muito, muito complicada. De tal modo que o meu coração ia já em sofrimento, por isso que eu tive que fazer cateterismo e tive que fazer fisioterapia a posteriori, porque se eu tivesse lido os sinais do meu corpo, se eu tivesse tido cuidado com os excessos com o meu corpo, porque o stress foi fruto de excesso do trabalho que eu fazia, pressão para cumprir timings para entregar a revista, porque isso aconteceu na altura em que tínhamos a revista Mulher Criativa, e se eu tivesse dado ouvidos, digamos assim, se eu tivesse atento a essa situação, eu não teria entrado numa situação tão dramática e hoje provavelmente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui a falar convosco, mas Deus teve misericórdia de mim e se calhar essa experiência que me encostou à parede, digamos assim, nós usamos muito a expressão ficar entre a espada e a parede, e quando nós usamos esta expressão é porque de facto nós chegamos a um ponto mesmo em que parece que não há saída. E eu quase fiquei nessa situação, mas entre a espada e a parede, acima estava um Deus que ainda teve misericórdia de mim e me deu pelo menos para já mais quase 4 anos, eu espero que ele me dê ainda mais anos, também para eu agora ser um lutador pela qualidade de vida daqueles que me rodeiam. E como eu disse no princípio, essa é a minha grande luta, essa é a minha grande batalha, é fazer com que as pessoas olhem para si, olhem para o seu corpo e vejam o que é que podem fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Estava eu a dizer então que nós falamos muito na alma, enquanto que o mundo gasta bilhões de dólares e muito tempo para persuadir tanto os homens como as mulheres em relação à sua aparência, à sua condição de vida, como melhorar a sua condição de vida. Basta ver os ginásios que abriram, entretanto, basta ver os livros e revistas que escrevem sobre nutrição, alguns excelentes e todo o contributo é válido. Basta ver, por exemplo, dar uma olhada por aquela revista, e eu não sei se vou pronunciar bem, o meu inglês é muito fraco, a Men's Health, que é uma revista muito interessante também, mas que é uma revista que está preparada para ajudar o homem a manter o seu corpo atraente, o seu corpo vistoso, ainda que também de uma forma saudável. Okay? Porque muito do que nós lemos na revista são bons conselhos sobre como nós mantermos o nosso corpo saudável. E eles falam tanto da alimentação como falam do exercício, dão dicas muito interessantes. É uma revista que se calhar vale a pena comprar, porque ela não é oferecida, infelizmente, tem que se comprar, ou então através do digital, e estar a par de ideias muito interessantes que eles têm. Claro que nós, como cristãos, o nosso objetivo não é fazermos exercício de modo a que fiquemos com o corpo musculado, não é? Porque o nosso objetivo não é exibirmos o nosso corpo, mas o nosso objetivo é termos um corpo de tal modo saudável que possamos fazer a nossa vida sem limitações, salvo aquelas que não dependem do exercício necessariamente, nem dependem necessariamente da comida, dependem de fatores hereditários, por exemplo. Mas tudo aquilo que depender de nós, então nós devemos fazer. E nós não queremos mostrar do que é que nós somos capazes.
mas nós queremos trabalhar o nosso corpo de modo a que nos sintamos bem, ok? No nosso local de trabalho nós possamos ser produtivos, nós possamos irradiar saúde, ok? Possamos contagiar os outros com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e possamos, acima de tudo, naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é anunciar o Evangelho, com tudo aquilo que implica, seja visitar doentes, seja cuidar dos desamparados, seja distribuir alimentos, seja fazer o que quer que seja, nós termos condições físicas ótimas, estarmos em excelentes condições para, como cidadãos do reino, podermos dar o nosso melhor também. E este é o aspecto mais importante. Como eu disse, não trabalhamos o nosso corpo, bem entendido trabalhar, ou não fazemos caminhadas, ou não nos exercitamos, ou não procuramos alimentar-nos de forma saudável, ou não procuramos dormir o tempo necessário, ou não procuramos fazer outras coisas que são essenciais para o nosso bem-estar físico, porque nos queremos mostrar, mas porque isso é fundamental, porque é com este corpo que nós servimos a Deus. Não há outro corpo, foi este corpo que Deus nos deu, e é com este corpo, mas um corpo saudável, é com ele que nós vamos fazer o nosso melhor no reino de Deus. Eu não sei se vocês concordam comigo neste aspecto, mas eu acredito que é isso, que é o mais importante. Eu não estou interessado em ter um corpo que chama a atenção, muito musculado, e há pessoas que vivem só para isso, ok, tudo bem, cada um vive para aquilo que são as suas prioridades, mas a minha prioridade quando faço caminhadas, quando faço exercício, quando me preocupo com a alimentação, é no sentido de manter o meu corpo capaz para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, porque o propósito que Deus tem para a minha vida é servir os outros, ok? E o propósito que Deus tem para a vida de cada um de vocês é servir os outros, na igreja, em casa, fora da igreja, na escola, no trabalho, seja onde for. Ora, a melhor maneira de nós podermos servir os outros com energia, com vigor, com determinação, é estarmos em ótimas condições. Eu não sei, eu precisava da vossa ajuda, porque eu, como disse, só com óculos de ler ao perto é que eu consigo ver aquela legenda mais pequenina, mas eu não sei se temos tempo já aqui a aparecer, não. Creio que não, Não. pastor. Sim, está dentro, esteja à vontade, esteja à Sim, vontade. mais uns minutos. Sim, claro, sim, esteja à vontade. É verdade que nunca houve tanto interesse pelo bem-estar do corpo como atualmente, como nos dias em que nós estamos a viver. A ideia de possuir um corpo forte, um corpo musculado, atrai os homens hoje, é verdade. Mais do que as mulheres, naturalmente. E quem frequenta ginásios sabe do que é que eu estou a falar. É pena que alguns daqueles indivíduos, quando se olha para eles, nós ficamos impressionados com o corpo que eles apresentam, mas infelizmente quando abrem a boca aquilo só sai a geneira, só sai disparate. Portanto, também não é isso que interessa muito, não é? Não é isso que interessa muito. E eu já vi disso. Indivíduos que ao fazerem os exercícios gemem, pá, gritam e depois, claro, os corpos hão de aparecer modelados. Mas quando nós conversamos com eles, temos a oportunidade de conversar com eles, meus amigos, daquela boca não sai nada que se aproveite, nada que se aproveite. Pelo contrário, é capaz de deixar envergonhado o mais desavergonhado, não é? E por aqui me fico. Agora, como cristãos, nós também temos, como eu já disse e tenho vindo a dizer, interesse em melhorar o nosso corpo, em que tenhamos um corpo saudável até onde nos é possível.
Mas aqui nós enfrentamos um dilema, que é, nós sabemos que a alma, ela vive para sempre, certo? Há bocado estivemos a falar, olhamos para o céu, pensamos no céu como o lugar final da alma. Mas enquanto nós vivermos aqui, nós passamos esse tempo num corpo físico, ou seja, a nossa alma, ela vive dentro deste corpo físico. Se a alma é mais importante devido à sua dimensão eterna, o corpo também é importante. Então, como é que nós devemos agir em relação ao nosso corpo? E o que dizer em relação ao abuso e ao mau uso do nosso corpo? Porque há muitas maneiras de nós abusarmos do nosso corpo e há muitas maneiras de nós fazermos mau uso do nosso corpo. Nós podemos, por exemplo, abusar do nosso corpo, levando o nosso corpo a extremos, a limites de esforço, de tal maneira que foi o meu caso, ok? Que por causa do stress, eu não me dei conta que estava a chegar a um limite. E é importante também nós sabermos ler os sinais que o nosso corpo vai dando, ok? E é preferível não ganharmos tanto. O ganho aqui não é necessariamente dinheiro, mas ter outros bens à custa de um esforço que depois nós vamos pagar mais tarde, lá mais para diante. Então, como é que será o uso adequado do corpo? O uso correto do corpo requer, penso eu, uma correta compreensão e ação apropriada. E eu podia ter trazido aqui 5 ou 6 pontos e estar a falar convosco. Ok, hoje trago-vos 6 pontos sobre como manter um corpo saudável. E falávamos naqueles 6 pontos e vocês ficavam a saber que é fazer exercício, que é ter uma boa alimentação, que é evitar beber em excesso, bebidas alcoólicas, que é evitar fumar, que é evitar uma série de coisas, etc, etc. E ficava o assunto resolvido. Mas eu decidi pegar nisto de outra maneira e senti que devíamos, à luz da Bíblia, ver da importância do nosso corpo, ok? Então, o que é que a Bíblia tem a ensinar-nos de facto? Se nós começarmos, por exemplo, por ver a forma como os religiosos olham para o corpo, e as pessoas religiosas geralmente têm visões diferentes do nosso corpo. Se nós virmos a história da Igreja, nós reparamos que no primeiro século do cristianismo surgiram muitos falsos mestres, falsos ensinadores, a dizerem que o corpo em si que era mau e que devia ser tratado como tal e mantido em sujeição. E esta é uma visão que é refletida, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 18 e 23. Não vamos ler, mas depois podem, os irmãos, se quiserem ler com mais tempo. Mas Paulo aqui, ele denuncia essa heresia, que é uma heresia que envolve auto-humilhação e tratamento severo do corpo. Timóteo é interessante que ele fala também de doutrinas de demónios, onde os homens, por exemplo, proíbem o casamento e defendem a abstenção de alimentos. Se quiserem ler depois 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3. No segundo século, depois surgiu um movimento religioso, o gnosticismo, e onde essa filosofia religiosa ensinava que tudo o que é material e físico é pecaminoso. Ora, esta era uma visão extremamente negativa do corpo. E mais tarde isto deu origem ao movimento monástico, não é? Por isso nós hoje ainda temos muita gente que lá saberá os motivos porque está enclausurada, porque acha que essa é uma forma de subjugar o seu corpo. Quando nós sabemos, por exemplo, que, usando aqui um termo de comparação,
Um barco, ele é útil quando está na água. Os barcos foram feitos para andar na água, não é para estarem na praia, não é? Nós, como cristãos, seremos úteis quando estamos em contacto com as pessoas. Por isso Jesus disse para nós irmos e levarmos o Evangelho. Não é estarmos enclausurados, não é estarmos fechados e pensando que aí nós estamos a preservar o nosso corpo. Não é dessa maneira que nós preservamos o nosso corpo do mal. O nosso corpo é preservado do mal quando nós damos atenção a todo o conselho de Deus para a nossa vida. Sobre aquilo que nós podemos e devemos fazer e sobre aquilo que nós não fazer, ok? Um certo autor, que tem um nome assim um bocado estranho de pronunciar, ele disse que no princípio os ascetas, eles usavam muito poucas roupas, eles viviam de forma muito desconfortável, eles acorrentavam-se, eles recusavam comer, faziam jejuns muito prolongados, expunham-se à chuva e ao vento, ou seja, eles como que autoflagelavam o seu corpo. Porque a ideia deles era, se Jesus sacrificou o seu corpo em prol dos outros, então significa que nós, se queremos servir os outros também, se queremos ser um exemplo e seguir o exemplo de Jesus, nós temos que fazer o mesmo em relação aos nossos corpos. Mas esta não é a visão que nós temos do corpo em relação à Bíblia. Ou seja, a Bíblia não endossa de modo algum uma visão negativa do corpo. Nós podíamos começar, por exemplo, por Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 31, perdão, quando depois de Deus ter feito toda a criação, ele disse que tudo, e achou que tudo aquilo que ele tinha criado, inclusive o homem, que haveria de pecar, não é? Inclusive o homem, ele era uma boa criação, era alguma coisa boa que tinha saído das suas mãos. O salmista, ele, no Salmo 139, versículo 14, ele diz e fala do corpo, dizendo, de forma maravilhosa eu fui formado. Resumindo o versículo, não é? O que ele quis dizer. Então, o salmista olhava para o seu corpo e ele achava o corpo dele fantástico, extraordinário, ele não conseguia explicar, mas ele achava que era uma coisa fabulosa mesmo, que era uma coisa ótima, boa. Depois, Paulo fala do corpo também. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que a alma e o espírito, perdão, que o corpo, assim é que é, o corpo, a alma e o espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Portanto, não é só a alma, não é só o espírito que tem valor, mas o corpo também, não é? Há aqui uma trilogia que é extremamente importante. Para Paulo era e para nós deve ser também. Então, nós não podemos colocar de lado esta revelação que foi deixada a Paulo, para entendermos a importância de cuidar do nosso corpo, ok? Corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Isto também pode ser motivo para vocês discutirem, ampliarem este conceito de íntegros e irrepreensíveis. Isto tem muita matéria aqui para desenvolver, que se acharem oportuno poderão fazê-lo. Então, o corpo, à luz da Bíblia, é visto de uma forma correta como parte integral do homem. Então, Deus fez o corpo e, como tal, ele é descrito como muito bom. Se alguém aparecer a dizer que o corpo é mau e que nós devemos lutar contra ele, eu até
presumo que haja pessoas que têm alguma repugnância com algumas partes do seu corpo e alguma relutância em lidar com algumas partes do seu corpo. Presumo eu, não sei se estou a falar a verdade. Por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu tenho ouvido, há pessoas que acham que há partes do corpo delas que, se pudessem cortar, elas cortavam porque acham que são indignas de fazerem parte do seu corpo, quando a Bíblia rejeita isso por completo. Ok? O problema não está nas partes do corpo, o problema está nem no corpo em si, o problema está no mau uso ou no uso indevido que nós podemos fazer com o nosso corpo, como seja, por exemplo, o caso da prostituição, não é? Da imoralidade. Ok? E é interessante que Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto que nós usamos com muita frequência, esta é, se calhar, a forma mais apropriada de nós vermos o corpo enquanto cristãos. Diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, note, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ok? E é curioso que Jesus também falou do uso apropriado do corpo, quando ele se referiu àquele grande mandamento que está em Marcos capítulo 12, versículo 30, e que diz, deixem-me lembrar-vos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ok? Ou seja, é com este corpo, na sua totalidade, que nós temos que amar a Deus, e amar de todo o coração, e temos que amar os outros e temos que servir os outros também. É com este corpo. Portanto, é muito importante que nós usemos o nosso corpo da forma mais correta. Deus deseja que nós usemos os nossos corpos para o glorificarmos, ok? E este deve ser o propósito mais importante, o propósito mais alto. Não é termos uma boa complexão física, isso é muito importante, já vimos, cuidar do nosso corpo é bom, mas o objetivo é que usemos os nossos corpos para glorificar a Deus, ok? Meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa: o nosso corpo, os nossos corpos não se prestam para qualquer coisa. Os nossos corpos não se prestam para qualquer coisa. Por exemplo, como eu já referi há pouco, não se prestam de todo para a imoralidade. Daí que Paulo diga que nós devemos fugir da imoralidade. E a melhor forma de nós o fazermos é nós honrarmos a Deus com os nossos corpos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, leiam lá o que diz o texto. Deus tem naturalmente um propósito para os nossos corpos, ok? E Deus quer que os nossos corpos, tal como Ele planeou, estejam em ótimas condições, em excelentes condições, para que Ele possa usar-nos, para nós tocarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós temos então que ter aqui um equilíbrio. Não é ignorar ou menosprezar o valor do corpo, mas também, atenção, não idolatrarmos o nosso corpo, que era isso que eu estava a dizer há pouco, que algumas pessoas fazem. Claro, esses que vivem para agradar a si próprios, eles idolatram o seu corpo e hão de fazer tudo para que o seu corpo, enfim, seja um corpo vistoso, seja um corpo que agrade especialmente às senhoras e seja um corpo que possa entrar num concurso e eventualmente vir até a receber uma medalha, que é para isso que muitos trabalham o seu corpo também. Ora, esse não é o nosso propósito, meus caros amigos. E talvez eu vou tender para uma conclusão dizendo 3 coisas. As Escrituras sugerem pelo menos 3 motivações para que o homem cristão leve uma vida saudável e evite atividades que prejudiquem o corpo.
A primeira é que nós precisamos ter uma consciência sobre o nosso corpo e sobre aquilo que nós temos que evitar como práticas prejudiciais à saúde. Esta é a primeira coisa que nós temos que fazer. Precisamos ter consciência do que é o nosso corpo e do que nós precisamos evitar para não prejudicar o nosso corpo. E nós podemos prejudicar o nosso corpo de muitas e variadas formas. Olhem, e uma das coisas que tem sido estudada ultimamente e ao longo dos tempos, mas particularmente devido à forma, ao estilo de vida sedentário que nós vivemos, é a inatividade. A inatividade está a preocupar muita gente, especialmente os médicos, especialmente os nutricionistas, no fundo, aquelas pessoas que cuidam de nós em termos de saúde, mas eu penso que nós, e caro Samuel, inclui aqui também, nós como pastores, nós temos que falar disto mais vezes. Nós temos que alertar os membros das nossas congregações para o perigo da inatividade por um lado e o perigo da sobrecarga por outro. Nós estamos a ver o que é que está a acontecer com os enfermeiros e com os médicos, como estão a chegar à exaustão, não é? E há algumas formas de nós nos tornarmos inativos, assim como há algumas formas de nós sobrecarregarmos e levarmos o nosso corpo à exaustão. Claro que os clínicos, os médicos, os enfermeiros e o pessoal auxiliar, neste momento, não têm como escapar. Eles estão mesmo sujeitos a isto. E nós precisamos mesmo de os honrar, porque eles estão a fazer uma coisa espantosa, estão a cuidar dos nossos corpos. Mas sabemos que é uma sobrecarga muito grande. Há muitos que estão com problemas do foro psicológico e a esmagadora maioria deles estão com problemas de exaustão, não é? Então, nós temos que ter consciência de que estes dois fatores são extremamente prejudiciais para um corpo saudável. Por um lado, a inatividade e, por outro lado, uma sobrecarga ou levarmos o nosso corpo até à exaustão. E eu gostava de referir aquilo que um médico disse, uma coisa em tom jocoso, mas ele disse uma coisa interessante. Disse que as pessoas podem cometer suicídio de várias formas. Ok, estas formas que eu vou dizer, se calhar nós não pensamos nelas como formas de cometer suicídio. Nós, quando pensamos em cometer suicídio, é dar um tiro na cabeça, é atirar-se de um prédio, de uma ponte, é bater com o carro com toda a força, de modo a que fique tudo em frangalhos e nós não tenhamos a mínima hipótese. Mas ele disse 4 coisas interessantes. Ele sugeriu, como eu disse há pouco de forma jocosa, que se alguém realmente se quer matar, ele não precisa de usar uma arma, nem saltar de um edifício muito alto para ter a certeza de que quando chegar cá abaixo ele não tem a mínima hipótese. E ele disse que a morte pode ser alcançada de uma forma mais refinada, com 4 práticas, e eu vou enunciá-las porque são muito breves. A primeira, fumar e inalar profundamente, seja o fumo do tabaco, seja a própria droga. O Dr. Jorge Cruz, que eu deixei de o ver aí na imagem, mas isso não é para aqui chamado agora, ele escreveu um excelente artigo numa revista, foi um exemplar único que nós editamos por ocasião da primeira conferência dos homens. Ele escreveu um artigo fantástico sobre os malefícios do tabaco. Voltando a este médico, ele diz que uma outra forma refinada de nós nos suicidarmos é beber em excesso, sem controle, ok? Nós
podemos e devemos beber, quem gosta de beber, eu não tenho nada contra quem bebe, por acaso eu não aprecio vinho, sou capaz de beber uma cerveja, agora com a minha condição de saúde, nem uma coisa nem outra, não bebo, não tenho nada contra quem bebe, mas a questão aqui não é se bebe ou deixa de beber, é a quantidade de álcool que nós ingerimos. E isso é um dos outros malefícios para o nosso corpo e é uma outra forma refinada de nós estragarmos o nosso corpo também. Nós sabemos isto. Vocês estão-me a ouvir e estão a pensar, pá, mas eu já sei isso há muitos anos, já me ensinaram isso há muitos anos. Mas será que nós somos capazes de pôr em prática o não beber em excesso, por exemplo? Uma outra forma refinada é comer de forma excessiva. Aquilo que a Bíblia fala de pecado de glutonaria. E, sabem, eu acho que há assuntos que nós temos muita dificuldade em falar na igreja. Porque nós, de alguma maneira, também estamos ligados a eles. Por exemplo, a questão da glutonaria. Quantas vezes é que nós ouvimos falar sobre a glutonaria na igreja? Quantos pastores pregam sobre glutonaria na igreja? Estou a falar por mim também, atenção. No entanto, nós devíamos falar mais vezes sobre isto. Porque a Bíblia fala nisto e fala nisto de forma muito forte, muito objetiva. A Bíblia diz que a glutonaria é pecado, porque atenta contra o nosso próprio corpo. Ok? E a quarta e última coisa que este médico de forma jocosa falou e disse que ser uma forma refinada de nós pormos termo à nossa vida é preencher a nossa mente, e eu vou citar aqui uma série de coisas, com ódio, com ciúme, com raiva, com vingança, retaliação, medo, suspeita, e até podíamos falar, sei lá, se calhar de murmuração e falar de tantas outras coisas, e ele termina dizendo: esta receita é infalível. Esta receita, estas 4 coisas, são infalíveis para deteriorar de tal maneira o nosso corpo que, se nós quisermos, se achamos que estamos aqui a mais neste mundo, usando uma expressão assim um bocado rasca, como nós costumamos dizer, então é fazer isto, nem é preciso ir comprar uma pistola ou pedir a alguém que dê uma pistola, basta fazer isto e fazer isto com consistência e o assunto está resolvido. Então, meus irmãos, e em relação a isto, deixem-me voltar ainda aqui a esta questão de preencher a mente. Isto é precisamente o oposto daquilo que Paulo disse. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, o que é que ele diz? Ele não diz que nós devemos encher a nossa mente com ódio, com ciúme, com raiva, com vingança, com ira, tal, essas coisas todas. Não, ele diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, encham a vossa mente com essas coisas, porque isso é que é importante. E deixem-me dizer-vos, eu acho que há aqui matéria importante para refletir sobre moderação, sobre sermos moderados. Este poderá ser um assunto, um tema para um futuro encontro, se vocês assim o entenderem. Falar sobre moderação, porque muito do que pode acontecer de bom em relação ao nosso corpo tem a ver com a moderação, ok? Moderação no esforço, moderação naquilo que, no tipo de alimentação que nós fazemos, enfim, tantos outros aspectos. E finalmente eu queria dizer uma coisa que para mim é a mais importante.
em relação a nós protegermos o nosso corpo, a nós cuidarmos do nosso corpo. É porque o nosso corpo, ele na realidade não é nosso. Ele não nos pertence. Ele pertence a Deus. E como tal, se pertence a Ele, se há alguma coisa que é dele, nós devemos tratar bem do corpo, nós devemos cuidar dele. Por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. É um texto que todos nós bem conhecemos, mas que temos muita dificuldade em, depois na prática, fazer o que de facto nos lembra este texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, eu estou a ler o versículo para não me enganar, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, note isto, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que nós, como cristãos, podemos glorificar a Deus se nós não honramos, se nós não cuidarmos do nosso corpo e ao mesmo tempo não estamos a dar honra àquilo que habita nele? Há dias eu estava na internet e descobri um PDF gratuito de alguém que encontrou na Bíblia 10 alimentos que são muito importantes, que os antigos usavam e que nós podemos usar também. E a pessoa dizia, se nós queremos tratar os nossos corpos como templos do Espírito Santo, então se calhar é interessante incluir estes alimentos, porque eles estão na Bíblia, eles foram usados naquele tempo, fizeram bem às pessoas daquele tempo e foram bem a nós também. Ok? E vou mesmo terminar para dizer o seguinte, nós temos que entender o conceito bíblico, diga-se, de que nós somos mordomos do nosso corpo. Hoje diríamos que somos administradores do nosso corpo. E se eu dissesse a algum de vocês, ou se eu pedisse a algum de vocês, vamos imaginar que eu tenho um bem precioso, ou que tenho, sei lá, uma herdade, e vou-me ausentar durante um largo período de tempo. E como eu tenho confiança em vocês, eu pediria a um de vocês para tomar conta dessa herdade, desse meu bem, enquanto eu ia estar fora. O que é que vocês iriam fazer? Certamente que se iriam preocupar em cuidar daquilo que vos fora dado, entre aspas, momentaneamente. Alguém que confiou em vocês para vocês administrarem bem aquele, passa a expressão, aquele bem que é um bem que precisa de ser preservado. Ok? Nós iríamos fazer isso com todo o cuidado, nos iríamos esmerar, de modo a que a pessoa, quando voltasse, ela encontrasse aquilo que nos confiou, bem cuidado, bem tratado. Meus irmãos, Deus olha para nós da mesma maneira, ou seja, Ele espera que o nosso corpo, que Ele nos deu, que é o templo do Espírito Santo, ok? Que seja tratado de tal maneira que possa servir o propósito para o qual ele foi criado. E vou ficar por aqui. Teria mais algumas coisas para dizer, há sempre muita coisa para dizer, muita coisa ficou por dizer, mas eu creio que fica a ideia, de facto, e nós podíamos ir buscar o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo, e até nisto da saúde. Bom, Jesus não seria não seria um atleta, e se calhar até era, não sei. Não sei que tipo de exercício é que ele fazia, mas para Jesus levar e fazer o tipo de vida que ele fazia e para cumprir o propósito de Deus, que era vir a este mundo, dar a conhecer o Pai,
ok? Libertar os oprimidos e os cativos. E nós vemos nos evangelhos que Jesus, com os seus discípulos, ele percorria cidades, vilas e aldeias de dia e de noite, a tempo e fora do tempo, que ele nem tinha sequer, e passa a expressão, tempo para ele, ok? Como é que Jesus, se ele não cuidasse do seu corpo, como é que Jesus conseguia aguentar esta pedalada, como nós costumamos dizer? Vale a pena olhar mesmo para o exemplo de Jesus e vermos como ele certamente tinha cuidado com o seu corpo, de modo a que ele podia cumprir o propósito que o trouxe a este mundo. Então, meus amigos, da minha parte, eu fico por aqui e eu desejo que nós possamos cuidar do nosso corpo e cuidar dele da forma mais correta, mais adequada, para que Deus seja honrado no nosso corpo, nós tenhamos energia, tenhamos força, tenhamos capacidade. Sabe, às vezes eu olho para há pessoas para quem nós olhamos à nossa volta que vivem quase se arrastando. Pronto, as dificuldades da vida são imensas e também contribuem para isso, mas muitas delas vivem arrastando-se porque não cuidaram atempadamente do seu corpo e não se preocupam em cuidar do seu corpo, ingerem qualquer tipo de alimento, comem desmesuradamente, passam horas e horas sentados em frente não sei, ao computador, à televisão, seja onde for. Eu com isto não quero dizer que nós não devemos ter tempo de lazer, tempo para recriar a nossa alma. Nós precisamos desse tempo. Mas cuidado para sabermos dosear o nosso tempo, de modo a que não estejamos a dar tempo para coisas que são secundárias em detrimento de coisas que são prioritárias. E essas pessoas, vemos-las arrastarem-se pela vida sem vontade de viver, sem prazer em viver, e até pensando, bom, este mundo são 2 dias, como a gente costuma ouvir dizer, porque eu estar-me a preocupar com a saúde, porque eu estar-me a preocupar com a alimentação, vamos fazer umas farras, vamos comer, vamos beber, e olha, há de ser o que Deus quiser, ou seja o que Deus quiser. Quando chegar o nosso dia, ou quando chegar o meu dia, eu irei como todos nós iremos. Ninguém vai ficar aqui. Portanto, esta é a forma mais louca, mais errada, mais antinatura de pensar no nosso corpo, no bem-estar e na forma como nós podemos viver, até mesmo a idade adulta. Eu tive que, a idade avançada, eu tive que ser encostado à parede, digamos assim, ficar entre a espada e a parede, para eu perceber a importância do meu corpo e de eu tratar do meu corpo da forma mais adequada para que isso seja benéfico. E eu tenho visto no dia a dia como o exercício físico, particularmente doseado com uma boa alimentação, como isso tem sido benéfico para a minha vida. E eu espero que isso aconteça convosco também aí, homens do caminho, em Irmesinde, e que em Irmesinde se ouça falar de um grupo de indivíduos, que faz caminhadas e que desafia outros para vir e fazer caminhadas, não patuscadas, ainda que também há lugar para uma outra patuscada, ok? Entendam-me bem. Mas o nosso objetivo é sermos conhecidos por estes aspectos que certamente irão engrandecer o nome de Deus, ok? Fazer caminhadas, criar um grupo de motards, um grupo de ciclistas, sei lá, sejam criativos, sejam inventivos, pensem em tudo aquilo que vocês possam fazer como grupo e que possam sentir-se à vontade para trazer outros de fora para fazerem parte e eles verem que afinal aqueles indivíduos que congregam ali na Igreja do Caminho
eles afinal são pessoas equilibradas e eles cuidam do seu corpo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, pastora Abel. De facto, foi muito bom ouvi-lo. Eu peço desculpa se me excedi. Sabem que isto, Não tem mal, o meu não tem mal. sogro, o meu sogro costumava dizer que aliás, era uma oração que ele fazia: Senhor, ajuda-me a ser velho. Porque ele achava que uma das coisas que os velhos faziam era, a partir de uma certa idade, começavam a falar, falam, nunca mais se calam. Atenção que eu não sou velho. Isso. Claro que Okay. não, claro que não. Estou reformado, mas não estou acabado. Claro que não, Ok? claro que não. Estou a brincar, é uma parte. Claro, claro. Eu espero não vos ter incomodado. Nada, a hora é essa, foi muito bom, foi muito bom. E o tempo passou de facto muito rápido, porque foi ótimo tê-lo ouvido falar sobre este tema que é preocupante, sem dúvida, não é? Como disse muito bem, não é? E creio que o grande atributo para cada um de nós será a mesma moderação, não é? O equilíbrio nestas questões serão determinantes, não é? Porque de facto precisamos de cuidar do nosso corpo, não é? Porque precisamos de honrar, como disse, e muito bem, aquele que habita em nós e com ele também glorificar o Senhor, não é? Sem dúvida. Mas também pronto, temos algum tempo para algumas perguntas que alguém queira fazer. O Jorge levantou ali a mão, não sei se queria fazer alguma pergunta. Não? Se calhar Se calhar ele está a dizer, já chega. não. Ele está sem microfone, mas tem que ser Ok. o Neil a pôr o microfone, porque eu não posso, eu não sou o administrador. Só queria agradecer, ok. Ele tá sem microfone, o Neil, não sei se está por aí, se estiver por aí, se puder colocar alguns microfones, ou os microfones de toda a gente. Ele pode fazer. Pode fazer? Ele pode. Ok, meu. Obrigado. Já agora vocês podem me dar uma ideia de quantos homens é que estiveram presentes nesta sessão? Eu creio que estamos 13 participantes, 13. Ok, muito bom. Muito bom. Dado que estamos a falar de um grupo que está a emergir, está a nascer, dúvida. Não é? Claro. E já agora, perdoem-me interrompê-lo, mas eu queria se me permitem, fazer aqui um anúncio rápido. Vocês já ouviram falar no dia 19 de novembro? Sim. Ok? Como sendo o Dia Internacional do Homem. E eu comecei a interessar-me por este dia 19 de novembro e pensei também, falei com alguns colegas e pensei em termos uma rúbrica nova no âmbito do projeto Homem Hoje, que é Entre Nós Homens, e consiste numa série de comunicações que vamos ter, e a primeira vai ser exatamente no dia 19 de novembro, às 8h30, com o Dr. Samuel Antunes, em que nós vamos falar da importância de nós termos um círculo de amigos que seja saudável e que nos possa amparar e apoiar e ajudar a crescer. Portanto, dia 19, se vocês estiverem interessados, às 20h30, o Dr. Samuel Antunes, que é psicólogo, ele vai nos falar sobre a importância da amizade e de termos um forte círculo de amigos. O Dr. Jorge Cruz tem todos os dados, ok, sobre a inscrição e tudo mais. Se algum de vocês estiver interessado, eu teria muito gosto em que vocês estivessem connosco nessa altura, pudessem participar também. Então é só falar com o Dr. Jorge Cruz e ele tem todos os elementos para muito vocês bem. Poderem consultar. Está bem? Ok, com certeza. Será um prazer, sem dúvida. Ok. E esse conhecimento 15 em 15 dias por esta via, ainda utilizando outra plataforma, mas já começávamos a ter este hábito, algumas pessoas a juntarem-se a nós, mas acho que com esta iniciativa acho que tornou ainda mais apelativo esta forma de nos reunirmos e trouxe uma mais-valia, naturalmente, não é? E por isso também queremos agradecer novamente
E pronto, não sei se mais alguém querá dizer alguma coisa, podemos terminar com uma oração, não é? Podemos pedir ao pastor Samuel, que está connosco, que nos honra sempre com a sua presença, não é? Nestes encontros. O Samuel, vou-me dar só um segundo, mas eu sinto-me também muito grato por vocês me terem convidado para fazer parte desta, eu não lhe chamaria palestra, desta conversa em família, entre amigos, Isso ok? mesmo. Isso mesmo. Foi uma honra muito grande para mim poder estar convosco e sempre que eu puder ser útil, eu estou à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos por este tempo juntos, Senhor. Obrigado por cada um de nós tem a sua vida diferente, desafios diferentes, andares diferentes e ritmos diferentes, mas oramos para que estas verdades que o pastor Abel partilhou connosco sejam guardadas em nossa vida, a importância de preservarmos o que tu nos confiastes e dar-nos força para sermos persistentes nos teus desafios para nós. Ajuda-nos, ajuda aqueles também que estão de uma forma mais direta a passar desafios, ora em particular pelo Flávio nesta semana, ora que tu sejas com ele lá em Santo Tomé e lhe des graça e sabedoria, ora também pela Elsa, em particular no hospital, e pela Miriam, Senhor, que em lugares de risco, lugares pesados, ora que tu lhes des forças, Senhor Jesus, também ao Jorge, nos seus próprios cruzamentos com pessoas num ambiente pesado, Senhor, que vivemos no momento, no âmbito da saúde. Tu nos dês a coragem e a fé para olhar para ti e a capacidade de ouvir a tua voz e vivemos vidas com ousadia e com fé autêntica no teu amor, Pai. Muito obrigado por cuidas de nós sempre e por isso confiamos em ti. Também oramos bênção para o Abel e sua família, Senhor. Que a tua graça esteja sobre ele, sobre o ministério que tu tens confiado, Senhor, sobre a sua esposa também e as suas filhas, que tu uses para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam felizes, sejam saudáveis, vamos em frente, homens valentes, homens corajosos. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite. Muito obrigado por tudo. Okay. E a todos. Obrigado. Tudo bom? Ok, tchau. Tá, obrigado. Obrigado.